A graça e a paz do Senhor Jesus, boa noite a todos. Ainda em pé como estamos, os irmãos poderiam abrir em Marcos, capítulo 3, versículo 7. 7 a... Eu vou lendo aqui até onde dá vontade. Aí os irmãos acompanham aí. É de 7 a 11, por aí. Todos acharam? Quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, diga aleluia. Então, amém. Todo mundo dando glória a Deus. Diz assim: Jesus se retirou com os seus discípulos para o mar. Uma grande multidão o seguia. Eram pessoas que tinham vindo da Galileia, da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom, porque ouviam falar das coisas que Jesus fazia. Então recomendou aos seus discípulos que sempre lhe tivesse pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de não o apertarem, pois curava muitas pessoas, de modo que todos os que tinham alguma enfermidade se esforçavam para chegar perto, a fim de poderem tocar nele. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele. Amém. Até aqui. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Nós estamos em qual dia da campanha mesmo? Quinto? Passa rápido, né? Quantos estão vindo desde o primeiro dia? Mesmo que tenha faltado um. Amém, glória a Deus. E quantos sente que a sua fé já aumentou um pouco mais? Levante a mão. A fé, ela pode aumentar e pode diminuir, viu, irmãos? O próprio Senhor Jesus disse: acaso haverá fé na terra? Você vê que a fé, ela vai diminuir quanto mais se aproxima a vinda de Jesus. E nós queremos falar um pouco sobre isso. Mais precisamente o tema vai ser assim: por que nem todos recebem milagres? Nós vemos aqui que multidão seguia Jesus, porque ouviam falar do que ele fazia, do que ele era capaz de fazer. Multidões, vinham pessoas de várias cidades. Era como se, vamos supor aqui, imagine a Baixada Cuiabana toda e talvez até algumas cidades mais distantes, do norte, do centro-oeste, comparecessem em Cuiabá para ver Jesus. Era algo assim. Aqui cita várias cidades. Mas é importante salientar que, embora a multidão os seguia, nem todos eram curados. Mesmo eles sendo Deus, nem todos eram curados. A Bíblia fala muitos foram curados, mas nem todos. Então muitos iam até Jesus, seguiam, procuravam ficar perto, mas ainda assim, nem todos recebiam um milagre. Isso nos chama a atenção para a gente entender que existem alguns critérios. O que uns recebem e outros não. A palavra diz que Deus, Ele não muda. Ele é uma fonte inesgotável de energia e de bênçãos. É nós que mudamos.
Isso também não quer dizer que Deus ama mais um do que a outros. Não se trata do amor de Deus para com você, porque Ele amou a todos. Ele enviou Jesus para todos e Jesus morreu para todo aquele que nele crê. Então não é que porque uns recebem milagres ou cura e outros não, que Deus te ama menos. Então nós podemos... e aí eu quero trazer aqui alguns detalhes para que você possa ponderar e aprendermos um pouco sobre como criar um ambiente que favoreça o milagre. Multidões seguiam Jesus, multidões apertavam Jesus, mas não basta só chegar perto, porque Ele enxerga o íntimo do seu ser, é como você chega. Multidões seguiam, muitos seguiam para assistir, outros iam como espectadores mesmo, para ver a multidão, um ponto de encontro talvez, mas muitos tocavam para testar, mas existia aqueles que em seu coração criava convicção e ousava a crer, e acompanhado de muita determinação. E isso fazia o diferencial da pessoa que alcançava o milagre. Então, nós podemos perceber na igreja mesmo, às vezes, tanta gente na igreja, mas apenas alguns alcançam. Porque qual o propósito que a pessoa realmente vai? Para você ter um encontro com Jesus, e você realmente quer tocar Ele já tem que começar durante a semana, durante o dia, você tem que preparar o seu coração. E quando eu falo a preparar, é preparar a fé, o crer. A incredulidade, ela é terrível, e ela vem de várias formas. Eu vou citar um exemplo. Quando a atmosfera muda, quantos percebem quando a atmosfera espiritual muda? Começa a perceber. Então, você vai percebendo, algumas pessoas que eu andei orando, despertaram o seu espírito para sentir cheiro ou ouvir. Cheiro, né? Cheiro de um perfume diferente, quando é o Espírito Santo que está passando. Também quando é demônio, sente cheiro de outro odor. Então, quando a atmosfera muda, já não é mais eu, é o Espírito Santo. E muitas das vezes, eu vou citar um exemplo aqui, para vocês verem o comportamento de incredulidade. Eu estava orando por uma mulher, e eu coloquei a mão na cabeça dela, e o Espírito Santo leu o pensamento de uma pessoa aí do banco que falou assim: ele também está forçando a cabeça dela. Aí o que eu fiz? Fiquei a uma distância assim, e à medida que a minha mão ia, o corpo ia e vinha. E existem testemunhas aqui perto, e alguns viram. Por que foi feito isso? Para gerar fé no coração. O Espírito Santo faz isso para ver se gera fé no seu coração. Paulo, quando existia outros pregadores, como hoje existem muitos teólogos, existia também pessoas eloquentes que pregavam o Evangelho. Tinha Paulo, tinha Apolo, mas Paulo, algumas vezes, ele até falou demonstração de poder. Teve outra situação que eu falei assim: à medida que eu chegar perto, essa mulher vai tremer. Não era eu, era o Espírito Santo fazendo. E tanto é que acontecia. Quem viu isso aqui? Foi para gerar. Aí você sabe o que aconteceu depois? O Espírito Santo mostrou até o rosto da pessoa e falou assim: um exibido.
Isso é pensamento de incredulidade. Você pensa que é seu, e se você der corda, ele entra e atrapalha você de receber a bênção e cria uma atmosfera que interrompe o desenvolvimento da fé no nosso meio e atrapalha até algumas pessoas de receber bênção, principalmente quem está pensando isso. Esse é um dos maiores motivos que impedia e impede pessoas de receberem milagres. Jesus, ele é o mesmo. Jesus, ele é o mesmo. Nós vemos aqui em Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, Jesus já tinha começado a pregar em alguns lugares e fazer obras de maravilhas e milagres. Então Jesus foi para Nazaré, que era a terra que ele cresceu. E as pessoas só conseguiam dar ouvidos para os pensamentos que faz crescer a incredulidade. Esse aí não é aquele Jesus, filho de José, mas ele não cresceu aqui, não é filho daquele carpinteiro? Então, se vocês ficarem olhando o lado humano, Jesus também tinha um lado humano. Não vai, porque, por exemplo, qualquer um de nós que subir aqui é humano, tem falhas, mas no momento da palavra, no momento da oração, prepara o seu coração, não dê ouvidos a essas coisas. Vocês viram que eu falei assim, tinha uma enfermidade no estômago da mulher, eu falei, olha, essa enfermidade não vai sair agora, mas semana que vem você vai vomitar, porque eu vi que não tinha balde, e aí na outra semana aconteceu. Como que acontece? Muitas vezes sai fisicamente, muitas vezes sai em sopro, e às vezes nem sempre sai fisicamente, porque é espiritual. Mas enfim, eu estou tentando ensinar os irmãos a combater na mente, porque a bênção é individual. Em se tratando de milagre e cura, existe unção que vem sobre todos, mas milagre, cura, é para aquele que crê. E esses sinais só seguem quem crê também. Isso está escrito lá. Isso segue apóstolo, padres, pastores, bispos. Não, segue quem crê. Não tem exatamente a ver com título, nem com nível de instrução, mas é importante crescer no conhecimento também. Então, nós percebemos que as pessoas eram acostumadas com Jesus ali. Muitas das vezes você está tão acostumado com os ritos religiosos, fazer as mesmas coisas, sempre no mesmo horário, né? Vou limpar o banco da igreja, tem isso, vou lá, organizo isso, tem a palavra, tem isso. Observa os ritos. Está tão acostumado com a parte organizacional, a parte que se vê da igreja, que esquece que Jesus ainda é o mesmo. Acostuma com a religiosidade, com a religião. E muitas das vezes nós deixamos de ousar ou de desfrutar. Eu vou contar aqui a diferença de 3 cegos. Isso aqui vai matar muita charada, vai nos explicar bastante. Nós temos 3 cegos curados na Bíblia, cada um com um nível de fé diferente, e por isso Jesus teve postura diferente. Nós temos o cego de Betsaida, que está em Marcos 8, capítulo 8, de 22 a 26, cego de Betsaida, lembrando que são 3 cegos diferentes. Tem gente que pensa que o de Betsaida aí de Siloé são o mesmo, e não são. O de Betsaida, houve uma cura progressiva. Jesus precisou orar mais de uma vez.
Diz a Bíblia lá bem claro que Jesus cuspiu nos seus olhos. Está lá escrito isso aí, Jesus cuspiu nos olhos. Fico imaginando a cara dos fariseus olhando aquilo. Deve ter dado bastante ousadia para a incredulidade, né? Muitas vezes não entende por que você toca ali, toca lá. Aquilo ativa a fé de quem está, porque Jesus não precisa nem tocar para te curar. Jesus não precisa nem te tocar para te curar. Só que a incredulidade que está em você pode atrapalhar. Então, muitas das vezes, com o toque, a pessoa acredita, ele está tocando em mim, vou receber a cura. E daí recebe. Então, Jesus orou por esse cego, e Jesus perguntou, e aí, como você se sente? Está enxergando? Jesus é Deus, e Jesus perguntou. E aí ele pegou e falou assim, eu vejo as pessoas como árvore andando. Aí Jesus orou de novo. Então é por isso que existem situações que nós temos que orar mais vezes, para combater a incredulidade. Outro cego é o cego de Siloé. Está em João capítulo 9, do versículo 1 a 7. Esse Jesus cuspiu no barro. Jesus cuspiu no barro, amassou o barro e passou em seus olhos. E aí, o que aconteceu depois? Jesus lavou? Não. Jesus pediu para que essa pessoa fosse lavar. Eu vou contar uma experiência que aconteceu. Semelhante. Eu não entendo porque, eu só falo e pronto. Eu estava lá no meu trabalho, que é na Câmara de Vereadores lá, e alguém falou para essa pessoa que Jesus me usava assim, é um empresário lá de Sinop. E aí ele foi bater lá, conversar comigo e pediu para eu orar se eu podia orar pela esposa dele, que eles tinham vontade de ter filho e tinha um câncer no útero da mulher, né? Eu falei, sim, oro, sem problema. Fala para ela vir, ela está onde? Está lá em Sinop. Falei, então fala para ela vir de ônibus, porque ali já estava, quando eu falei oro, já estava. Aí eu falei, fala para ela vir de ônibus. Aí ele pegou e falou, se sentiu um pouco, que ele tem grana, né? Inclusive trabalhava com carros, garagem de carros e loja de carros. Ele pegou e falou, não, posso mandar um carro trazer minha esposa, rapaz. Posso mandar um táxi, posso mandar um Uber. Eu falei, olha, é para ela vir de ônibus. Quando eu falei assim, é para ela vir de ônibus, e olhei firme, ele falou, tá bom, ela vai vir de ônibus. O homem não é crente, mas ele entendeu. Só porque eu falei, olhei e falei, não, ela tem que vir de ônibus. Ele falou, então ela vai vir de ônibus. Ligou lá e falou para a mulher, você tem que vir de ônibus. Ela falou a mesma coisa, mas não dá para um carro me levar. Não, é para você vir de ônibus. Ela veio de ônibus. Quando ela veio de ônibus, ela cantou louvor, Jesus foi trabalhando nela, ela teve tempo para refletir. Quando ela chegou, a fé já estava pronta. Vocês entenderam? Então, quando Jesus fala, você tem que obedecer. Aí o que aconteceu lá na hora? A barriga dessa mulher foi inchando, ela estava com um vestido bem comprido. Esse vestido foi subindo à medida que a barriga foi inchando. Foi inchando e a bola movia para lá e para cá. Aí ela começou a gritar assim, ai amor, socorro amor. Aí ele veio e abraçou, e eu falei assim, olha, não é sua esposa não. Aí ele soltou, ela caiu no chão. Eu falei, já não é mais sua esposa não. Ele, com medo, soltou ela no chão. Aí, mas enfim, e o espírito maligno saiu,
E depois esse casal ainda fez um café da manhã aqui, veio de lá aqui, fez um café, chamou eu e o pastor Domingos lá e a gente tomou um café lá, junto lá. Então assim, aqui o cego de Siloé teve que obedecer. Jesus sujou a cara dele e falou: agora vai lá e lava no tanque de Siloé. Eu imagino que ele deve ter tido um pouco de dificuldade básica, porque cego, mas ele obedeceu e se lavou e passou a enxergar. Amém? Vocês estão entendendo os pontos? Importante isso, viu? É uma pregação meio de estudo. Agora vamos ao cego Bartimeu. Esse aqui é o exemplo perfeito da fé genuína. Ele ouviu falar, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Existem formas da gente dimensionar a nossa fé. Ouvir Jesus, ouvir falar de Jesus, ou se é ouvir falar de Jesus, é ouvir a pregação, ouvir o Evangelho. Orar e jejuar. São 3 formas de dimensionar a sua fé. E o cego Bartimeu teve uma cura instantânea, porque ele ouviu falar de Jesus. Quando ele ouviu que Jesus estava na região, ele ficou gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Logo a galera começou a impedir ele: para, rapaz, cala a boca. E ele continuou, ele foi determinado. E as pessoas, eu imagino a arrogância das pessoas, né, dando até poderiam dar um pedala Robin nele, assim, né? Porque as pessoas eram muito duras naquela época. Você percebia pela forma que as pessoas com deficiência eram tratadas. Eles acreditavam que pessoas que nasciam com alguma deficiência física eram amaldiçoadas. Então eles chegavam e escarravam perto daquela pessoa. Se aquela pessoa se tornava ali um pedinte ali, escarrava, cuspia e falava maldição para aquela pessoa, porque ela era amaldiçoada. Então o cego Bartimeu, ele teve a determinação de enfrentar aquela barreira, preconceito, pessoas tentando parar, mas ele continuava. Ele não tinha como ir até Jesus, mas ele ficou clamando, chamando. E pela determinação e sem nenhum toque físico, Jesus pega e fala: tua fé te salvou. E o homem passou a ver. Passou a ver. Igual foi com a mulher do fluxo de sangue. Ela teve barreiras de multidão, de preconceito, por ser mulher doente, considerada impura, e ainda assim, ela ousou crer e até furou a fila, porque Jesus estava indo curar a filha de Jairo, e dele saiu virtude para curar ela. E Jesus falou: a tua fé te salvou, tua fé te curou. E muitas das vezes a gente vê uma fé tão genuína em pessoas que nem vêm na igreja, que nem são crentes. E nós aqui muitas vezes acostumamos com a religiosidade e esquece de forjar a fé em nós, de trabalhar isso. Falou: hoje eu quero o meu milagre. Você já começa de manhã, bota louvor, você já vai trabalhando o seu espírito, porque há uma guerra para impedir você de crer. Amém? Lázaro, eu costumava até falar assim: o que é mais fácil, curar um cego ou ressuscitar um morto? Como uma forma de humor, né, entre nós assim. Porque Lázaro, a fé dele não estava ativa, usou a fé de quem estava vivo. Estava morto, né, 4 dias morto, como que ia ter fé, né? Não tinha jeito. Mas a fé de outras pessoas que queriam muito é a fé de Maria e de Marta. É por isso que eu acredito muito em orar por pessoas que não estão aqui, mas é representado por quem está aqui. Teve vários exemplos de pessoas que saíram da UTI, quando alguém
ousou assentar na cadeira da bênção lá na célula e falar: quero que ore pela minha madrasta, que está minha mãe, meu avô, enfim. E a pessoa sai, a pessoa nem está sabendo o que aconteceu lá, recebe a bênção, porque a outra pessoa ali, porque a pessoa que está na UTI, ela não tem condições de interceder por ela mesma, de crer, de desenvolver a fé dela, mas a vantagem é que também, se ela for incrédula, não vai atrapalhar. Então a fé que foi usada ali foi a de Maria, Marta e de Jesus. E Lázaro saiu para fora. Apenas Lázaro sai para fora. E um cego, dependendo, a Bíblia não fala que ele era incrédulo, mas a gente entende, analisando os 3 cegos ali, que Jesus teve posturas diferentes, e a postura era mais eficaz conforme a fé e a determinação de cada um. Por exemplo, você que está vindo desde o primeiro dia, você está sendo determinado. Tem pessoas que já desistiram, teve pessoas aqui que já recebeu a bênção e nem voltou mais. E tem pessoas que recebem e fica tímido de levantar a mão. Quer ver? Eu vou perguntar aqui. Se você ficar tímido de levantar a mão, já é incredulidade agindo. Por que ter vergonha de glorificar o nome de Jesus pelo milagre que você recebeu? Quantas pessoas recebeu cura ou milagre aqui nessa campanha? Levante a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, umas 11 pessoas. 11 pessoas. 11 pessoas. Mas o maior milagre que eu vejo é a fé dimensionando das pessoas. Porque muita coisa vai acontecer nessa igreja aqui. Esse é o primeiro passo. A parte mais difícil é essa. Mas é a da limpeza, sabe? Mas muitas outras coisas vão acontecer. Jesus vai avivar essa igreja. Pessoas vão falar línguas estranhas. Dons espirituais serão dados para as pessoas. O chamado será com convicção e as pessoas voltarão a ter paixão em pregar o Evangelho de Jesus Cristo. E é assim que a igreja vai ganhar um corpo maior, ativo no mundo espiritual, ativo espiritualmente falando. Aqui pessoas já foram curadas de joelhos, rim, feridas que está sarando. Tem milagres que ainda vai acontecer ainda, em nome de Jesus. Mas enfim, muito cuidado com a incredulidade, meus irmãos. Não dê conversinha para os conselhos que o diabo lança no seu ouvido. E quantos aqui, mesmo que não tenha recebido o milagre, mas sentiu que Deus está despertando o dom espiritual em você, ou que você sentiu algo que não tinha sentido ainda? Levante a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Glória a Deus. Glória a Deus.